Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Jorge Viana. Ele que apresentou na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal um projeto de resolução que pode alterar significativamente o preço das tarifas aéreas. Essa é uma bandeira que o senhor tem, melhorar a aviação na região que o senhor mora, melhorar a questão da tarifa, voos regionais. Essa é uma bandeira que o senhor levanta aqui no seu trabalho do Senado, né, senador? Tem vários colegas, mas eu estou nessa luta faz tempo. Eu só queria fazer um reparo. A proposição é uma iniciativa do senador Randolph, que eu assinei junto com ele. Quer dizer, nós dois, eu sou coautor. E, óbvio, tivemos que pegar a assinatura de dezenas de senadoras e de senadores que assinaram embaixo para que esse projeto de resolução pudesse chegar na Comissão de Assuntos Econômicos. Está previsto na Constituição que cabe ao Senado deliberar sobre ICMS, por exemplo, IPVA, enfim. E hoje as companhias aéreas brasileiras estão numa fase pré-falimentar. Só a Gol teve 4 bilhões de prejuízo, mais de $1 bilhão de prejuízo, e as passagens aéreas no Brasil seguem aumentando de preço e o número de voo diminuindo. Mas como é que isso é possível num país que tem uma importância tão grande, né, para se locomover, uma dependência tão grande da aviação, um mercado tão grande, não conseguir pela escala fazer com que essa passagem seja mais acessível? São as perguntas que nós fazemos. Como o Brasil pode ter a passagem mais cara de avião do mundo? Nós temos a mais cara do mundo? Temos a mais cara. Segue sendo mais barato ir para o Japão, para a China e para o outro lado do mundo do que fazer uma viagem daqui de Brasília para Rio Branco, no Acre. E aí a gente tenta entender, eu fiz várias audiências com técnicos, com dirigentes dessas companhias, e tem algumas coisas que tem lógica. É mesmo? Por exemplo, 40% do custo das companhias aéreas hoje está vinculado ao combustível no Brasil. Porque o combustível é dolarizado, certo, o querosene de avião, e o ICMS é muito caro. Então você tem uma variação de ICMS que vai de 3%, dependendo do estado, até 25%. É muito grande a variação, né? E é uma variação grande, como você está dizendo, mas ele faz o diferencial, porque companhias aéreas, elas movimentam bilhões de reais, a margem é pequena, e aí termina que os brasileiros é que estão pagando essa conta. Por exemplo, nós temos, às vezes, um voo daqui do centro-oeste brasileiro, ou mesmo do Acre, às vezes é mais barato um voo para Buenos Aires do que entre dois estados do Brasil. Por quê? Porque toda vez que um avião vai abastecer para ir para o exterior, ele paga 0 de ICMS. Como no combustível. Como o combustível representa 40% do custo das companhias aéreas, você tem isso. O projeto de resolução que apresentamos, o Randolph apresentou, ele prevê estabelecer um teto máximo de 18% na alíquota de ICMS. E fazer uma escadinha. Esse era o projeto original do senador Randolph, que eu assinei embaixo. Mas na relatoria que eu fiz, eu apresentei um substitutivo, simplificando, tirando as escadinhas. Eu fui dar uma olhada e você tem boa parte dos estados do Brasil que já cobram menos de 12%. Vou citar aqui alguns: Pará, Minas Gerais, Ceará, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, Paraíba, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Maranhão, Espírito Santo. E tem outros que tem diferencial também, como Acre, Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará e Pernambuco. Quer dizer, tem 3 grupos de estados cobrando ICMS. Os que cobram menos de 12, outros que cobram de 12 a 18 e os que cobram acima de 18. Eu estou propondo no projeto unificação. Uma unificação trazendo para 12% o máximo da cobrança do ICMS. É prerrogativa do Senado. Se passar na Comissão de Assuntos Econômicos, que ficou para ser decidido semana que vem, nós vamos trazer para o plenário e aqui vai precisar de 2/3, 54 votos de senadores. Mas é uma solução que resolve 2 pontas. Primeiro, salva as empresas, porque com isso elas podem sair do vermelho e a gente pode ter um ganho do lado do consumidor. Que as empresas estão fazendo o quê? Tirando o número de voos, diminuindo os voos e aumentando o preço da passagem. Com isso, nós podemos trazer de volta alguns voos e podemos definitivamente dar um passo para ter um preço justo de passagem aérea, coisa que nós não temos. O Brasil, até 2014, tinha mais gente andando de ônibus do que de avião. Quando o presidente Lula assumiu, 30 milhões de pessoas andavam de avião. Depois, perto do final do governo do presidente Lula e no primeiro mandato da presidente Dilma, nós tínhamos 120 milhões de brasileiros andando de avião.
Era uma coisa fantástica. Agora já reduziu em 20 milhões, está perto de 100 milhões os que andam de avião, e a passagem do Brasil está num preço que as pessoas não podem pagar. Então, num país continental como o nosso, o transporte aéreo né? Não é artigo de luxo, é um serviço de primeira necessidade. Senador, e a tramitação? O senhor acredita que na semana que vem a CAI já discuta e vote a matéria? Olha, não é um tema tão simples assim, porque no fundo a gente está tentando pôr fim à guerra fiscal entre os estados, mas num serviço que é de primeira necessidade. Né? Não é luxo andar de avião no Brasil. Então, na CAI foi pedido vistas, devemos ter, como eu já disse, a apreciação na próxima terça-feira. O senador presidente Raimundo Lira propôs isso, mas tem aí conflitos. São Paulo, por exemplo, já senadores de São Paulo são contra, mas eu acho que nós temos que reunir 54 votos, trazer maioria lá na CAI, trazer para o plenário e reunir 54 votos. O que a gente não pode é não deliberar sobre uma matéria dessa. Tem urgência. As empresas podem ir à falência e nós podemos ter uma situação mais grave ainda. Porque a entrada de empresas de fora, numa hora que as nossas estão falindo e sofrendo, fragilizadas, né? é tudo que nós não precisamos. E eu não conheço nenhum grande país do mundo que não tenha uma boa companhia aérea. Isso é estratégico para o Brasil. Por isso que eu estou nessa campanha por duas motivações. Primeiro, em defesa do consumidor, do usuário. É um serviço que o Brasil precisa para se desenvolver, para aproximar as distâncias. O segundo é porque também é estratégico para o país e eu acho que mesmo batendo duro nas companhias aéreas, eu tenho que reconhecer que tem uma parte do problema que não é culpa delas. O custo para uma empresa aérea brasileira funcionar no Brasil é muito alto. Veja a Latam, já não é mais a TAM brasileira. Agora é uma Latam que a gente sabe que o controle dela já não está no Brasil. O mesmo deve ocorrer com a Gol, com outras como a Avianca, como a Azul e outras, se nós não tomarmos alguma medida imediatamente. Agora, por ser projeto de resolução, é deliberado na CAI, no plenário, e aí é o fim da linha dela ou vai para a Câmara? Não, isso é uma prerrogativa exclusiva do né? Senado, é um projeto de resolução, por isso que nós estamos fazendo. Tomara que haja bom senso. Aprovado na CAI por maioria, ele vem para o plenário do Senado e aqui pode ser debatido, pautado. Já conversei até com o presidente Renan, e eu acho que se nós fizermos isso, nós vamos estar tendo uma matéria que unifica suprapartidariamente o conjunto dos senadores. Vamos ter problema em alguns estados, mas mesmo assim, é bom que se diga, nós podemos ter um grande crescimento da aviação aérea, e os estados, né? Em vez de perder, vão ganhar. Compensa, uma coisa compensa pela outra. Senador, já que nós estamos falando de economia, e justo hoje, nessa terça-feira, quando gravamos esse programa, o ministro da Fazenda anuncia nomes importantes para atuar na área econômica. Qual é a sua perspectiva em relação a esse governo interino que se instala e como é que o senhor concebe que seja o papel da oposição no momento que nós vivemos? Olha, primeiro eu estou um pouco chocado, porque acho que o Brasil, por conta de uma lei de 1950, que é essa lei 1079 do impeachment, e por conta também de uma certa intolerância, de uma impaciência com a democracia, nós estamos vivendo essa situação que para mim não é solução ainda. Nós temos dois presidentes da República morando na mesma avenida aqui em Brasília. Um que veio das urnas e outro que veio do plenário do Senado. O próprio vice-presidente, agora presidente interino, diz: eu estou no governo interino. É tudo que o Brasil não precisava nessa hora. Eu não consigo entender que, imposto por essa lei do impeachment, que nos levou, nós chamamos isso de golpe, mas se querem um impeachment ilegítimo, ou essa crise institucional, como é que nós vamos lidar? Porque o governo é interino, mas está modificando a estrutura do Estado brasileiro, extinguindo o Ministério. Não tem explicação para o fim do Ministério da Cultura. Isso é empurrar o Brasil para o século, não é nem século XX, para o século XIX. Isso é uma questão fundamental. A cultura, o Ministério da Cultura é o Ministério do futuro. É o Ministério da Juventude, daquilo que nós temos de mais belo, que é a produção cultural, nas suas mais diferentes formas. A não ter presença feminina também no governo, eu acho que é andar para trás, isso é muito grave, para ficar por aqui. E aí eu vejo a equipe econômica vindo, de novo, troca um banqueiro por outro banqueiro,
Eu critico, inclusive, o próprio PT, quando esteve no governo. As mudanças que nós vimos para valer no Brasil se deram, inclusive, quando você não tinha ministro da Economia, da Fazenda, economistas. Na época do Itamar, com o Fernando Henrique, depois no nosso governo do presidente Lula, com o próprio Palocci, que era médico, né? Uhum. Mas eu não estou aqui fazendo crítica ao ministro Meirelles, porque ele já nos ajudou. Eu só acho que eu queria da equipe econômica era que desse uma luz para o Brasil. Nós vamos seguir pagando R$500 bilhão de reais de juros por ano, ou seja, a gente paga algo que não tem fim, essas dívidas. O presidente Lula nos livrou do FMI, mas quem é que vai nos livrar desse jogo de cartas marcadas, da gente trocar um banqueiro por outro? Aí põe um banqueiro presidindo o Banco Central, põe outros ocupando função importante, pessoas que não conhecem o dia a dia dos brasileiros, que nunca olharam no olho de um brasileiro que sofre no Nordeste, no Norte, nas periferias das cidades. Eu não posso acreditar muito nessa forma, com todo respeito. Eu não vou fazer oposição raivosa, como até o PT já fez uma oposição dura lá atrás, e principalmente como fez a oposição a ponto de tirar um governo que veio das urnas do poder. Eu acho que aqueles que fizeram oposição do jeito que fizeram, eles trabalharam contra o Brasil. Eu não quero fazer parte desse time. Hoje eu fiz um apelo ao presidente, traga de volta o Ministério da Cultura. O senhor Michel Temer tem que fazer esse gesto. Foi criado na época do governo Sarney, foi extinto na época do governo Collor, que depois empoderou a cultura, trouxe até a Lei Rouanet, e foi recriado no governo Itamar Franco, e agora extinto de novo. Eu, sinceramente, torço a favor do Brasil. Eu acho que essa interinidade, esse impeachment, não traz a solução para a crise institucional e política que o Brasil vive, muito menos para a econômica. Eu lamento dizer isso. Posso estar decepcionando alguém. Não estou torcendo para o quanto pior, melhor. Estou torcendo para o quanto melhor, melhor. Mas, lamentavelmente, acho que ainda vamos ter que viver uma crise maior para depois sair dela. São os custos que nós vamos pagar por conta desse golpe, desse impeachment. Grata pela sua presença aqui no Argumento, senador. Grata também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado para fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.